Olá, bom dia. Hoje, 9h41, 5 de dezembro de 2023. Abri uma operação agora aqui no dólar comprado no 4,978,5. Uma ordem oco de 5 pontos, com stop de 8 pontos. No momento que eu comprei, o preço só acabou fechando em doji. Aqui é o tempo gráfico de 5 minutos. O código DOLF24, DOLF24, é o dólar comercial, o dólar cheio, com a cross order para o dólar mini, o WDOF24. A ordem é oco de 5 pontos, mas eu alonguei para o alvo, o take profit, para próximo da linha verde, que é o alvo do quadrante. O alvo do quadrante é 5,25, 5.025,47. Eu botei no 5.023,50, 45 pontos. A expectativa é que eu possa manejar através do stop loss, tornar o stop gain, preço vindo a meu favor. Para um primeiro trade do dia, eu resolvi colocar uma ordem oco de 5 pontos, porque eu limito o meu stop em 8. Primeira ordem do dia. Confesso a vocês que depois que eu bati a ordem, eu até me arrependi de ter batido, porque o preço tem demonstrado. Aqui foi uma tentativa de rompimento no candle de abertura, fez um candle marubozu aqui grande. Ele abriu rompendo já essa linha branca, que é uma linha de resistência de topo. Veio para baixo, fez o teste de rompimento para baixo e depois voltou para cima. Então, essa linha aqui do candle de abertura passa a ser um ponto de resistência. Então, no propósito de o preço rompe e testa, ele rompe e testa. Ele poderia até vir aqui na linha branca também, junto do ajuste, para depois, posteriormente, fazer uma alta. Então, depois que eu coloquei a ordem, que eu já tinha visto isso, mas no impulso eu acabei fazendo a ordem. Aqui é rompe e testa, rompe para cima, então ele pode vir até aqui, a linha de resistência, a linha de ajuste. Não deu outra, ele deu stop. Então o preço está vindo para baixo agora. Agora vai ser um trade de reconstrução, porque a expectativa aqui é o preço voltar para testar essa zona entre esse topo desse candle de abertura e a linha de suporte junto com ajuste, para posteriormente ele tentar voltar a subir. Eu vi isso, mas eu acabei no impulso fazendo a ordem. Depois que eu fiz a ordem, eu me arrependi. E logo depois o preço fez um doji e começou a vir atrás, vir para baixo. Que olhando pela tela de 5 minutos, tempo gráfico, olhando para os 15, bem claro, né? Ele vem nessa sequência aqui, rompe, abre rompendo esse trecho. No próprio rompimento ele testa para baixo, vem para baixo, rompe de novo. E agora vem testar aqui essa linha. Então, tomei um stop pela ansiedade aqui, porque eu não era para ter feito a compra. Era para ter feito a compra agora aqui nesse momento. Aqui eu bato a compra.
já que eu acredito que é rompe testa, então comprar para ser feita aqui, junto à linha branca e junto ao ajuste, e agora eu posso colocar o, o take profit onde eu quiser, já que eu acredito que vai para cima, eu posso colocar lá na linha verde 60 pontos. Então a minha compra era para ter feito aqui. O teste é desta região, desse trecho aqui. Eu acabei fazendo uma compra aqui por ansiedade. Então, vocês controlam a ansiedade, prenda atenção e controla a ansiedade. Então, já tinha visto, mas não sei por que eu tirei minha atenção aqui quando eu fui falar com minha filha e acabei virando e batendo a ordem. Então agora estou comprado em um contrato, já tomei um stop de 8 pontos. Esse é o canal Fuller NX. Se você não conhece o canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, indique o canal para amigos. Vou voltar a câmera aqui porque a câmera tinha saído da posição. Então agora eu voltei com a câmera. Canal Fuller NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Agora comprado no dólar, operando no mini dólar. A janela é do dólar cheio, Dolph 24, DOLF 24, tempo gráfico de 15 minutos. Porém, estou operando na close order para o mini dólar WDOF 24. Então aqui no gráfico é possível ver que tem ordens de venda nessa posição e nessa posição. Então na cor laranja. O preço abre rompendo essa zona de resistência, vem para baixo com candle de abertura. Em seguida faz um candle forte para cima, engolfando o candle da abertura. O terceiro candle é um candle que parece ser de continuidade e ele faz um, uma, uma espécie de estrela cadente, não chega a ser uma estrela cadente, mas é um spinning top aqui, mais para um spinning top do que para estrela cadente, e vem com esse candle de teste para baixo. Então tem essa zona de teste aqui. Se ele continuar preso nessa região,
vai demonstrar uma possibilidade de consolidação. Mas aqui a linha é a expectativa de que ele faça um movimento de teste desse rompimento que é desse topo do dia anterior e volte a subir, por isso o motivo da compra. Este candle agora de 15 minutos é o candle, o último candle dos 60 minutos, do primeiro candle dos 60 minutos que está marcando. O candle dos 60 minutos olhando para o dólar futuro, o candle abre rompendo o quadrante em relação ao dia anterior e vem para baixo para testar um rompimento no 4.965, que foi justamente o ponto que eu comprei. 4.965, que é o ponto de teste do rompimento do quadrante para os 60 minutos no dólar futuro. E o fechamento desse candle de 60 minutos acima ou junto a esse 4.960 pode indicar alta. Agora falta 4 minutos e 45 segundos, 40 segundos. Se ele fechar assim, indica o candle de 60 minutos fechado dentro do quadrante. Aqui ele está quase pegando o stop. Eu tenho a opção de ou alongar o stop ou deixar do jeito que está. Ele está vindo aqui na média móvel de 21 períodos. Mas como eu já tinha estabelecido 8 pontos de stop, eu vou deixar do jeito que está. Porque não há certeza de que ele vá para cima, ele pode dar continuidade para baixo. Então eu vou ficar quieto aqui. E vou aceitar a posição de prejuízo caso ele gere stop. Faltam 3 minutos e 45. Na verdade, esse trade é o primeiro trade consciente do que eu estava fazendo, na verdade, porque foi escolha mesmo. Essa compra aqui, a primeira conta foi no impulso. Aí gerou stop. Dois stops, R$ 164,61. Tocou nas médias móveis. Ele pode simplesmente vir junto das médias e voltar a subir. Tem um suporte no 4.952. Como ele também pode dar continuidade à queda, então
Pode ser aqui um falso rompimento, trap, e ele dá continuidade para baixo. Então agora no momento é aguardar uma nova oportunidade de fazer o trade. Aproveitando logo para mostrar o relatório de performance do dia de hoje. Então aqui dois trades negativos, 164,61 já simulando taxa. Duas operações de um contrato no dólar, ambas tomei 8 pontos de stop. Aqui, preço na primeira operação sondou meio ponto a favor. E na segunda operação, não, na primeira operação sondou meio ponto, tomei 8 pontos de stop. E na segunda operação andou 2 pontos e tomei 8 pontos de stop. Então, tá aqui o gráfico de ontem. Dia de ontem, dia 4. Hoje é dia 5 de dezembro, vamos pro dia 4, segunda. Ontem eu fiz 152,58, contando com as taxas simuladas aqui, 43 e 42. Na nota deu 170. Eu simulo taxas aqui na plataforma. Foram 23 operações, 65,22% de acerto. Número total de operações 23, 15 vencedoras e 7 perdedoras e uma operação zerada. Aqui os gráficos. Eu fiz até muita operação. Umas dessas fiz no celular já. Vencedoras 65,2, zeradas 4,35, perdedoras 30,43. Então aqui as operações. Eu cheguei a colocar por duas vezes aqui em operações no índice dois contratos, botei um e depois botei outro, fazendo uma entrada parcial. E então o preço parou aqui em dólar, parou na média. Parou na média. Isso aqui pode ser que ele dê continuidade para baixo, pode ser que ele volte. Então, vou aguardar aqui para ver o que, é que vai acontecer. Então, no dia de hoje, já praticamente zerei as ganhos de ontem. Dia 4 de dezembro. Vou colocar o dia primeiro, que foi o primeiro dia de trade aqui. Foi na sexta, no mês de dezembro. 169,21. Na nota deu 177. Então, ele tá vindo para testar o fundo. Eu vou ficar quieto aqui. Fez um padrão aqui nos 5 minutos de igreja, né? Padrão de igreja, ele vem, faz isso. A perda desse fundo aqui no 4, 952,55 é uma venda, que eu vou ter esse espaço aqui para baixo. E o eventual batida aqui nesse ponto de suporte e virada para cima, passa a ser uma compra acima da linha branca.
Os 60 minutos, basicamente, ele tá vindo para baixo, né? Fechou um candle de rompimento, não rompeu, mas o candle virou para baixo, então voltou para dentro da região de baixo. No índice, um padrão de rompe e testa, e vem num desenho de queda, né? Que ele tá rompendo essa zona, rompeu essa zona. Tem outro gráfico aqui de 15 minutos, código WINZ23, WINZ23. Tá fazendo o teste aqui desse ponto de topo. Tem um fundo aqui, a relação de fundo. Ele chegou a tem essa relação de topo e essa relação de fundo. Ele abriu um candle tentando perder o fundo e se manteve, depois veio com o candle para baixo, fez esse candle de tentativa de retorno falha e no terceiro candle, no quarto candle ele rompe forte para baixo, para cima, voltando para dentro da região que eu já posso considerar como uma região de consolidação, que é o mesmo padrão. É, se ele vai romper essa zona, ele rompe e testa de novo a zona e depois sobe. No caso de falha, ele vindo perder aqui esse candle azul no 127 mil aqui, já é uma venda. Ele já perde esse fundo, que ele já havia perdido e conseguiu voltar. Então, a partir desse momento aqui já é uma venda. Objetivo, alvo do quadrante lá embaixo. Alvo do quadrante para baixo é o 126.057. Passando para cima aqui, ele tem como resistência o 127.564 como um ponto mais forte aqui. E o 128.128, que é o topo do dia anterior. Existe um desenho de tendência de baixa aqui. Que ele tentou romper aqui e voltou. E aqui essa relação de topo com essa de fundo. Então a perda desse fundo aqui a partir dos 127 mil trata-se de uma possibilidade de venda para baixo. A tomada do topo para cima é possível aguardar ele voltar para fazer uma compra aqui. E expectativa de alta. O dólar está fazendo o candle de retorno para o alto, né? Voltando para fora da zona. Então ele ficou para dentro das médias, veio testar aqui. Se ele fechar esse candle, ele confirma que o movimento é de rompe e testa, né? Ele fez isso, rompeu e testou a zona de rompimento. Esse trecho aqui veio para dentro da zona, se manteve dentro da zona aqui e está saindo de novo. Aqui seria uma compra.
Aí eu tenho essa relação aqui desse trecho de topo do dia, que seria um movimento de rompe, testa, rompe, sempre no pivô. Mas aqui eu vou ter que esperar o candle fechar ou mudar para um tempo gráfico diferente e fazer a compra aqui, como eu estou fazendo agora. Então, fiz uma compra nos 5 minutos. O ideal é que eu esperasse o candle de 15 fechar para confirmar. Aqui, quando eu faço uma compra no tempo gráfico menor, no exemplo aqui, os 5 minutos, eu tô, eu tô tentando antecipar o movimento, o que é um risco, porque o pêndulo pode engolfar de novo para baixo. Mas também, se o candle andar, eu tenho como proteger antecipadamente a minha operação antes que ele chegue nessa zona de topo aqui, que é uma zona de teste para ele. Ele tem essa relação aqui. Então eu consigo, quando ele chegar nesse ponto, proteger no 0 a 0 pelo menos, já que eu antecipei a entrada. O stop ficou em 8 pontos, a ordem oco de gain de 5 e o stop é de 8. Deixa eu colocar aqui como fica a ordem. 5 pontos para ganho, 8 pontos para stop. É o stop mais curto que eu utilizo aqui, é de 8 pontos. Geralmente eu tenho ordens oco de 14 pontos de stop, que é para 10 pontos, 14 pontos de stop. Para 20 pontos, 14 pontos de stop também. Eu fiz de 5 porque era o primeiro trade do dia. Então eu tentei de 5 para fazer uma coisa mais curta, fazer uma gordura e acabou não dando certo porque é, o preço acabou vendo contra. Aqui eu comprei no 4,965, a mínima desse candle que veio para baixo. Deixa eu ver aqui a mínima dele candle. 4,954. Eu comprei no 4,965. Fazer uma continha básica aqui. 4,965 menos 4,954. 11 pontos. Então, meu stop de 14 pontos caberia aqui, né? Agora, depois do candle formado, dá para ver que o stop caberia, ele não tomava, eu não teria tomado o stop de 14 pontos. E o preço já estaria, nesse momento, andando 4 pontos a meu favor. Então, é uma questão de escolha. Eu coloco um stop mais longo para operar nos 15 minutos mais confortável, aguardando o mexer do candle de 15, porque o candle de 15 é maior, tem mais espaço. Então, por isso eu utilizo um stop de 14. E essa ordem de 5 pontos com stop de 8 são ordens para serem feitas no momento de movimento curto do preço, só para pegar gordura, fazer uma gordurinha para. Então, aqui o preço do. O índice está vindo para baixo, ele já bateu aqui no fundo, mas não fechou o candle sólido para baixo desse ponto. É nesse ponto aqui, na perda desse candle azul, um corpo para baixo que ele dá a entrada para a venda. O alvo seria 126 mil, 126.057. Seria um movimento continuado para baixo.
Deixa eu corrigir isso aqui. Pegando de amplitude mais longa aqui, de linha de tendência. Tá fazendo isso, então ele teria essa zona de resistência e essa zona de suporte. E no momento que ele perde essa zona nesse trecho aqui, aí seria uma segunda perda e aí daria alvo para baixo. Mas isso precisa ser confirmado com o candle sólido para baixo. O dólar já está me dando 4 pontos. Vou colocar aqui no 2 minutos para ver. Ele está me dando 4 pontos. Então, 4 pontos eu posso pegar meio ponto e botar aqui à frente. Só esperar esse candle de 2 minutos fechar. 17 segundos, 15 segundos. Lembrando que eu tomei 2 stops de 8, né? De 8 pontos, então 16 pontos. Fechou o candle, botei meio ponto à frente da minha entrada. É o que eu falei de entrar antecipado. Você tanto pode fazer o Ultra Scalp, como também pode proteger antecipadamente a posição, entrando antecipado. Mas algumas vezes dá errado, né? Porque o fato de você entrar antecipado, o preço no momento que você entrar pode virar para baixo e gerar prejuízo rápidos. Então eu sempre procuro escolher o candle de 15 minutos, o fechamento dele para fazer a entrada. Então o candle de 15 minutos ainda nem fechou, eu já mexi o stop para o ponto de 0 a 0, meio ponto à frente. Aqui, na verdade, eu não precisaria mexer agora, porque considerando o candle de 15 minutos, o meu stop deveria estar aqui, ó, abaixo desse ponto, 5,5 pontos, para deixar espaço para o candle mexer. Não tinha não tem, na verdade, não tem necessidade, operando 15 minutos, eu ficar toda hora mexendo. Aqui, no caso de eu mexer, é somente por causa dessa região de topo, que é a relação que ele tem aqui, de topo e de fundo daqui, ó. Então aqui eu posso mexer para não ficar exposto a essa relação de topo aqui, ó. Então aqui 3 pontos, 2,5 pontos. Tá me dando 5, 4,5. Mas tudo isso é uma questão de escolha, de análise de cada um. Aqui ele já pegou, eu queria mexer e acabou pegando. Mas só para mostrar aqui como é que é feito. Aqui a tendência é que ele continue para cima. Que ele fez um candle só de volta, ó. E aqui eu vou bater uma ordem oco de 5 pontos de novo. Deixar o stop de 8. Aqui eu preciso só que ele confirme. Ele está testando essa relação de topo. Então aqui é um ponto crucial, porque ele tem que se manter para cima, fazer o teste do topo e depois continuar para cima. Se ele parar muito antes e volta, ele acaba fazendo um desenho de pivô de baixo. E aí ele teria essa relação de fundo. E perdendo esse fundo, teria esse fundo do dia, junto com esse suporte do dia anterior. E perdendo isso, ele daria espaço para vir para baixo. Então aqui olhando os 15, ele pode simplesmente
Vim aqui na metade desse candle azul. Fazer esse teste de rompimento, voltar para testar e continuar. Mas é sempre complexo porque o preço faz qualquer tipo de movimento. A gente tenta visualizar qual é o tipo de movimento que o preço vai fazer. Aqui não há o que fazer, eu tenho que esperar a definição, se ele vai parar aqui e fazer um candle de retorno, ou se nesse próprio candle aqui, ele antes de fechar vai virar para cima. Eu tenho que canalizando aqui. Se ele vira para cima, a compra está aqui acima. Se ele vem para baixo, eu tenho que esperar um outro candle azul formar sólido para poder fazer a compra e seguir com ele. Olhando o índice, ó, o índice conseguiu romper essa zona, então agora aqui o índice, se ele se manter acima do 127.564 é uma compra. Compra aqui, alvo no 128.124 e posteriormente lá no ajuste 128.560. Então o índice ganhou força para cima. Estão todos descolados, o índice, tanto o índice quanto o dólar também está indo para cima. Então, a característica é que ele está descolado aqui, ó. Em 2 minutos ele está fazendo o candle forte para cima. O fechamento desse candle assim forte eu compro. Tá vindo testar o topo. Que eu já comprei. Já de novo antecipei a compra porque ele está indo testar topo com força, então já estou antecipando. Os 5 minutos fechou justamente sólido em cima do topo. Aqui eu vou jogar meu alvo lá para cima, para a zona de alvo do quadrante. O alvo é 5,25, 5.02547. Vou botar aqui no 5.024 e meio. Então, o 15 minutos está fazendo padrão, né? De que eu imaginei. Rompe, testa, rompe. E aí ele teria que romper, testar e seguir. Na verdade, é até menor isso aqui. Porque eu considero só o corpo. Então, é rompe, testa, rompe, testa, segue. Característica de pivô. Que eu vou alongar esse stop aqui pro fundo desse candle aqui, ó. 10 pontos para não ficar dentro desse candle azul. Tem dois candles aqui, esse azul e esse aqui que estão no mesmo parâmetro. Porque aqui ele está fazendo nos 5 minutos teste de topo, né? Tem esse topo, ele voltou para baixo, aí testou o topo. Então aqui é linha de topo. Toda vez que testa topo, ele dá uma segurada. Então, para não ficar dentro do meio do candle, eu tirei o stop de 8 para 10. E aí a expectativa é que ele venha confirmar o rompimento para cima. Esse é o canal Fulereno X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. A operação aqui é no dólar. O código DOLF
DOF 24, DOLF 24. Tempo gráfico aqui em tela 5 minutos. Estou operando com cross order, ou seja, o ativo em questão é o WDOF 24, é o mini dólar, operando pela janela do dólar cheio. Veja que ele está tentando fazer um candle de engolfo de todo esse movimento de alta. Stop de 10 pontos é razoável aqui, porque eu cheguei a pegar 2,5 pontos, então seria mais ou menos tomar um outro stop de 8. Então, levou o stop de 8. Deu errado de novo. Então aqui, por isso está fazendo isso aqui, ó. Preso dentro dessa zona, ele não consegue se afastar com, com clareza desse trecho. Então, quando está consolidado assim, fica difícil, a não ser que você opere o scalp, é difícil você pegar uma tendência. O preço fica indo e voltando. O que eu posso fazer é tentar uma compra aqui, mas é um risco muito grande, porque o preço pode arrebentar para baixo, já que o índice está indo para cima aqui nos 15 minutos. Então, aqui nos 5 minutos do índice, está rompendo 127.564. Ele precisa confirmar com o fechamento desse candle. Fechou o candle aqui, agora eu posso comprar. Aqui nos 5 minutos fechou. A compra ideal está aqui nessa linha. A compra ideal está aqui. Que é o teste do rompimento. O stop é 300 pontos. O alvo seria 550 pontos. Olhando por 5 minutos, olhando por 15. É justamente em cima da linha aqui. Ainda não fechou o candle. O dólar só está ensaiando aqui dentro da região. Vou girar aqui o Exhibit Trade realizado para não ficar com essas pinturas na tela. Então, o dólar, um padrão consolidado, 1, 2, 3, 4, 5, sexto candle dentro da mesma região, sem se afastar muito e em cima de um topo, né? E o índice indo para cima. Eu estou guardando o índice
fazer o padrão, né? Rompe, testa, rompe. Então faltando 2 minutos e 20 para fechar o candle. Então aqui, ó, fechou um candle de 5 minutos para cima. A expectativa é que ele venha para baixo para fazer o teste e após isso continue para cima. O teste é dentro dessa região aqui. Então, o dólar negativo em R$ 244,21. Ele começa a dar demonstrações, o dólar, de que vai, no dia de hoje, vir para baixo. São duas falhas de tentativa de rompimento de topo aqui. Olhando para os 60 minutos. Faltam 31 minutos para o candle fechar, o segundo candle. E o índice está conseguindo ir para cima. Faltando 52 segundos para esse candle de 15 fechar. Eu estou esperando o teste. Eu não vou comprar aqui, porque aqui ele pode voltar. Se eu compro aqui e ele volta, eu fico com stop curto. Então, a minha expectativa é que eu consiga comprar dentro desse trecho aqui. Então, nem sempre o stop mais curto é o melhor ou o mais adequado. Depende das circunstâncias. Se eu tivesse um stop de 14 pontos no primeiro trade, eu não teria tomado o stop. Teria pelo menos conseguido proteger a operação. Então é questão sempre de escolha de cada um. Então 24 pontos de stop, né? 244. 24 pontos e meio de stop. O dólar aqui, para quem acredita na venda, seria uma venda aqui nesse ponto. Estou batendo essa venda aqui no dólar. 12 pontos de stop. Acabei batendo com a ordem do índice. Acabei batendo com a ordem do índice, ordem oco do índice, que não era para ter batido com a ordem do índice, era para ter batido com a ordem oco de 10 pontos aqui. Aqui o tempo gráfico de 5 minutos. A venda até saiu um pouco para baixo, era para ter feito aqui em cima da linha. Tá com esse padrão, vem, sobe, vem, sobe, vem. Então, padrão de ricocheteamento, de consolidação, que nos 15 minutos fica dentro desse quadrante aqui, principal, em linha roxa. Então, olhando para os 15, o que ele me diz é pro fundo.
Olhando para os 60 também está indicando que vai virar para o fundo, já que o candle perdeu a formação dele nos 60 minutos, está vindo para baixo. Que ficou em 40 pontos, porque foi uma ordem oco de 400 pontos, então ele marcou como 40, uma ordem oco do mini índice, 400 pontos para ganho e 300 pontos para stop. Então tinha ficado 30 pontos para stop, 400 pontos para ganho. Então eu ajustei aqui porque eu acabei batendo com a ordem errada, que às vezes não tem muito tempo para pensar, é ver a situação e bater a ordem. O stop está em 12 porque é o topo dessa região. Olhar para o índice ainda não voltou aqui, que ainda vou puxar essa ordem para cá, ó, mais ou menos no meio desse candle. Ele tem dois suportes, né? Ele tem esse aqui que era resistência e tem esse aqui. Então eu tô mais próximo dos dois, ó, para fazer o rompe, testa, rompe. Ele pode também ir direto, né? Às vezes 20% das vezes ele vai direto e outras vezes ele testa. O dólar basicamente depois da minha ordem ficou parado quase que na mesma região. O índice já está indo no alvo, né? Está indo no topo do quadrante dos 60 minutos. O topo do quadrante é 127.897. Basicamente 128 mil. Não está parecendo que ele vai voltar para testar abaixo. Mas ainda assim vou manter minha ordem aqui no local. Não vou mexer não. Tá fazendo o candle bem sólido. Já foi aqui no alvo do quadrante. Se ele romper o alvo do quadrante dos 60 minutos, ele vai bater no 128.671, que é o alvo do quadrante projetado. 128.671 seria mais ou menos aqui. Mais ou menos bem próximo aqui desse ajuste, que é o topo dessa relação desse dia aqui, ó. Então ele ia bater nessa região aqui. Se ele romper essa parte aqui. Tem um alvo lá do 129.171 também. E o dólar continua amarrado aqui nessa região. Oito minutos por candle fechar. Do ponto que eu vendi para essa linha de fundo que eu desenhei de quadrante, tem 3 pontos, 4 pontos. Então, vindo aqui nos 4 pontos, a tendência é que eu coloque o stop no 0 a 0.
4, 5 pontos, eu coloco o stop no 0 a 0 e espere para ver o que é que vai acontecer, se o preço vai dar continuidade para baixo ou não. O índice continua forçando, aqui eu vou dar uma ajustada aqui, eu botar aqui na linha 127.500, que é um número que também funciona como suporte e resistência, a metade, porque a expectativa aqui é de movimento de rompe e testa, né? Por isso que eu não entrei aqui batendo logo, porque eu sei que tem essa volta de teste. 20% das vezes ele vai direto, outras 80% das vezes ele vai voltar para testar. Então, se eu bato aqui no meio, o stop fica por aqui, então ficaria mais ou menos no, no ponto de teste, né? E aí fica um stop irregular. O dólar tentando ir para cima, que eu vou deixar meu stop padrão, já que eu já tomei 2 de 8, eu vou deixar 14. Já tomei 2 de 8, não faz diferença tomar mais um de 14. 3 de 8 na verdade, né? Ele amarrou, amarrou, amarrou e foi para cima, conferindo o aspecto de consolidação. O preço fica preso 3 a 4 candles na mesma região, você pode considerar como consolidação. Esses pontos de 40 eu vou deixar aqui e vou, caso o preço vir a meu favor, eu vou ajustando com stop loss para stop gain. Que o pavio, zona de rejeição, zona de rejeição, zona de rejeição, zona de rejeição.
Bem, 1 hora de vídeo, eu vou dar uma pausa e já já volto. Canal Fulerano de volta, fechou o candle agora, de 15 minutos, fechou no topo do candle vermelho, ou seja, ele está voltando para o topo da consolidação, não chegou a ver no fundo da consolidação, que ele parou antes. Esse é o canal Fulerano X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Olhando para o índice se manteve aqui em cima, fez um doji, espécie de doji, mas de parada, não foi um candle diretamente de queda. Fez um pedacinho ainda do doji acima do candle anterior, acumulando aqui. Minha ordem de compra está no 127.500. Ele continua forçando para baixo. Que se essa consolidação for rompida para baixo, eu posso pegar esse quadrante para projetar. Então, o primeiro quadrante daria no 4.942,61. Um segundo quadrante seria mais ou menos no 4.926,80, que seria esse suporte aqui embaixo. Então, um alvo de 36 pontos, 35 pontos e meio a 36 pontos. Geralmente em consolidação ele dá de 1 a 2 quadrantes. Então, um alvo que, caso ele venha para baixo, eu apostaria, seria essa região do 4.926,80. Eu tô com alvo abaixo dela, né? Mas isso eu posso ajustar no momento que o preço estiver vindo a favor, eu vou ajustando. Então vou dar mais uma pausa aqui. Esse é o canal Fulerano X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe nossos vídeos. Vou dar uma pausa aqui, 1 hora e 3 minutos e já já eu volto. Bem, canal Fulerano voltando aqui para mostrar. O candle fechou com enforcado, chegou a vir aqui abaixo do meu ponto de ordem aqui com a mínima de 4.961. Eu estou no 4.962,5, ou seja, 2,5 pontos abaixo do meu ponto aqui. Claramente a região consolidada. O índice chegou a fazer um candle aqui, spin top, com muita dificuldade para fazer esse candle para baixo. Muita dificuldade mesmo, não conseguiu nem perder o fundo do candle azul. Agora ele está tentando de novo vir pelo menos aqui dentro dessa região. Fechou os 60 minutos com o candle bem forte. A minha ordem, onde está posicionada aqui nos 60 minutos, está na média móvel, um pouco abaixo da média móvel de 34 períodos. O dólar está forçando para baixo, para vir do fundo do quadrante. Em consolidação, para quem quer operar, tanto faz você comprar ou vender, porque na verdade você nunca vai saber se ele vai para cima, romper para cima ou romper para baixo.
você vai ter apenas uma expectativa da tendência, de continuidade de tendência, mas às vezes a consolidação aparece para dar uma pausa e depois dar uma continuidade de tendência para cima quando a tendência já está de alta, e às vezes ele dá uma pausa para fazer uma retração, justamente para ganhar fôlego para fazer uma retração. Pode ser o caso aqui do dólar, ele vinha de uma tendência de alta do dia anterior, hoje tenta fazer um rompimento, falha e dá uma pausa, que existe a possibilidade de ele estar fazendo a pausa para fazer a retração ou para fazer a continuidade de movimento para cima. Eu já acredito na pausa para retração, por isso eu estou vendido. O preço fechou no dia anterior vindo com candle azul para cima, depois fechou um candle, último candle de dia para baixo. Hoje abre com a força compradora tentando ir para cima, imediatamente os vendedores empurram para baixo. Depois a força compradora vai para cima de novo, imediatamente os vendedores empurram para baixo, empurrando para baixo, e aí fica essa guerra, comprador aqui tentando empurrar e os vendedores tentando jogar para baixo, comprador empurra e vendedor de novo empurra para baixo. Então, dentro de um topo, eu já acredito numa retração, um retorno aqui para essa região, um pouco abaixo dessa região. O índice conseguiu se manter acima, rompendo uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Fez esse rompimento com esse doji, fez meio coisa, e depois ele conseguiu confirmar o rompimento. E aí rompe, ele rompeu dois topos, essa região de topo, junto com essa de cá. Então ele rompe e testa. Esse candle vermelho pode até ser considerado um teste, já que tem força para cima. E aí um candle sólido acima dessa posição aqui, uma compra. Candle acima dessa posição aqui, sólido, já é uma compra aqui. E no caso de ele vir para essa dentro dessa região, seria um rompe testa normal. 60 minutos tem acumulado força ali para ir para cima. E o dólar acumulando para baixo. Isso aqui pode, tem que ficar atento dentro da consolidação quando você comprar ou vender. O que você não pode colocar é o stop dentro da região de consolidação, tem que ficar fora o stop. Então, se você compra, o stop tem que ficar fora. Aqui eu coloco sempre a zona dentro do corpo do candle, mas tem gente que considera pavio, eu considero o corpo porque o corpo é onde tem a maior massa de compra ou de venda. Então, o stop tem que ficar fora. Se você vai vender, o stop tem que ficar fora do topo. E se você vai comprar, o stop tem que ficar fora do fundo. Essa é a regra para consolidação. No caso de Ultra Scalp, você até pode deixar o stop dentro da região, mas para pegar trecho bem curto de pontos. O preço está aqui formando, faltam 9 minutos para o candle fechar ainda, 15 minutos do tempo gráfico. Janela do DOF, DOF 24, tempo gráfico de 15 minutos. Janela do dólar cheio, mais operando cross order no dólar mini, WDOF 24. O mercado está consolidado no dólar. No índice, ele está apresentando até uma certa tendência. Ele pode encostar aqui nessa linha e virar, como pode vir na segunda e virar também. Ele tem essa área de teste, que é as zonas de topo que ele rompeu.
Minha compra aqui, minha saída vai ser na linha 128.120. Já tá tocando na linha. Aí eu preciso olhar o dólar. O dólar tem que segurar dentro dessa região. Já veio duas vezes no meu ponto de venda. E o índice está vindo testando. O stop é de 300 pontos. O índice executou a minha compra agora. Comprado em um contrato no índice. O stop ficou em 300 pontos, 127.200. Essa ordem aqui vai para lá pro 605 pontos, 128.105, 605 pontos de ganho, take profit. E agora eu vou olhar o dólar aqui. O dólar tá forçando aqui. Trade tem muito do que você acredita, né? Conforme sua análise. O dólar tá meio paradão aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Canal Full NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, deixe o seu joinha. Bem, voltando aqui, porque o índice veio para baixo. Então, eu alterei aqui o stop para 7,5 pontos, que o índice está quase me dando stop lá. Rompeu para baixo de vez, engolfou todo o candle azul que ele fez. Então, por isso eu já estou reduzindo o stop do dólar. Em vez de 14, 7,5 pontos. Que ele brigou aqui no fundo e acabou marcando para cima. E o índice acabou de me dar o stop aqui, engolfando todo o candle muito forte. Então ele já caiu aqui 612 pontos. Veio o stop, virou para baixo. Então o que pode marcar aqui a virada do mercado para baixo. Chegou a tocar no 76,4% na retração de Fibonacci e veio para baixo. Minha compra aqui foi no 127.494. Ele acabou rompendo mais duas vezes, um suporte para baixo, estava rompendo o segundo suporte para baixo.
e vindo para testar fundo do dia anterior. Então, considerando isso, eu já botar um stop em 7 pontos. Já veio uma, duas, três, quarta vez que ele bateu aqui nessa região e não conseguiu passar dessa região que está aqui. Ele tinha um fundo para fazer pelo menos até aqui, ele não fez. Então, devido a isso aqui, eu já vou protegendo minha posição, mesmo no stop loss, mas um stop loss menor. Então, o stop está no topo do último candle vermelho. E o índice fez esse marubozu aí, forte, passou direto pelas médias, nem parou. Média de 21 e 34 períodos, apontando concatenada para baixo. Então a perda dessa região de fundo aqui tira a possibilidade de alta e passa a ser baixa. O dólar está meio que indefinido aqui do movimento. Ainda está consolidado aqui no seu movimento. Veja que ele fez um padrão aqui, ó. Então ele está testando o topo dessa região. Olhando o ponto aqui dos 5 minutos. Aqui ele parou entre o suporte e o ajuste, entre o 4.964 e o 4.963, parou. Um, dois, três candles seguidos na mesma região, faz esse candle aí. Com metade sólido. Então essa área aqui ficou marcada como suporte até o momento. Olhando para o índice, agora fechou um doji o dólar. Olhando para o índice, chegou na área de fundo de dia anterior.
Tá meio que parado aqui. A perda desse fundo aí gera um alvo de 126.057. Tô aqui menos 61 no índice. Tá forçando para perder o fundo. O dólar tá vindo para gerar o stop ali. Gerou stop no dólar. E o índice está vindo para forçar. Que eu vou apostar nessa perda desse fundo desse índice. Vou colocar o meu ganho lá nos 126.070, 1.100, 1.015 pontos. É um rompimento consolidado. Olhando para os 15 minutos, né? Tá batendo no suporte do fundo do dia anterior. Já que o dólar tá indo para cima, para testar o topo que ele tinha deixado de consolidação, eu opto por vender o índice. O ganho do dólar aqui, 316 pontos, 316 reais negativo no dólar. O ganho do dólar dessa região é uma compra. Ficou muito amarrado, ficou. Então essa zona aqui foi o que ele não conseguiu perder. Justamente meu ponto de venda, ele não conseguiu perder meu ponto de venda. E no caso do ganho de topo, ele vai montar isso aqui como fundo. E o ganho de topo aqui, dia bem amarrado para o dólar e dia bem amarrado para o índice. Porém, o índice chegou a fazer esse Marubozu, fez esse spin top aqui, em seguida caiu. Não esperava que ele fosse ter força para passar dessa região aqui. Ele acabou tendo outro candle de força para baixo. Testou o fundo do dia anterior. Eu vendi justamente no fundo do dia anterior. Que eu vou fazer uma segunda venda. Ele está testando aqui o ajuste de rompimento. Então fiz uma segunda venda. Que vou botar 400 pontos de alvo aqui em média. Já que eu vendi, tem que acreditar agora na venda. Não posso mais ficar ponderando. 60 minutos fez um candle de engolfo do candle azul. O segundo candle do dia ele engolfou.
Vou dar uma pausa aqui e já volto para encerrar o vídeo. Em canal Full MX, voltando aqui para encerrar o vídeo, o preço está vindo a favor, tá aqui os valores, ó. Agora positivo em 30. Eu botei um alvo de 500 ali. Coloquei o stop loss já no ninguém, ele tá forçando para baixo para quebrar os. Vou botar aqui, ó, 126.500, que é o ponto de resistência natural aqui, de suporte natural. Sete segundos para fechar e vou encerrar o vídeo por aqui. Esse é o canal Full NX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Soltei aqui a ordem e amanhã, se tiver trade, eu volto para mostrar como é que foi o resultado. Valeu.